Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Hoje, sexta-feira. Sexta-feira, dia do evento, um dos eventos mais importantes da vida de Cristo e também, meus irmãos, um dos eventos mais importantes da nossa vida. Terminamos a quinta-feira com Jesus sendo preso, levado para o Sinédrio e ali permaneceu durante toda a madrugada, sendo humilhado, sendo ali esbofeteado, sendo cuspido. Em silêncio ele ouviu falsos testemunhos, em silêncio ele ouviu falsas acusações, em silêncio ele permaneceu durante toda a madrugada, aguardando, esperando o momento que viria logo após algumas horas, o momento tão aguardado que era a sua morte. Jesus, no dia seguinte, na sexta-feira, foi levado perante Pilatos, que tentou, de certa forma, não ser o culpado por sua morte, que o entregou a Herodes, que o devolveu a Pilatos. E ali nós vamos ver, meus irmãos, que Pilatos tentou, de todas as formas, demover os judeus e todo o povo do pedido de crucificação de Jesus. Não no sentido de que Pilatos fosse bonzinho, porque Pilatos tinha autoridade, inclusive, para determinar que Jesus não iria morrer. Mas Pilatos não queria ficar mal com os judeus e entregou, lavou suas mãos, entregando essa decisão ao próprio povo e aos próprios judeus, em resumo. E o que vemos, meus irmãos, foi o que se fazia em todos os festejos de Páscoa. A libertação de alguém que estava encarcerado, de alguém que estava preso. E ali Pilatos, então, ele coloca Jesus de um lado, Barrabás do outro, e pergunta ao povo quem eles gostariam de crucificar. O povo, então, movido por toda fofoca, toda disseminação falsa contra a vida de Jesus, aquele mesmo povo que 5 dias antes estava recebendo Jesus em Jerusalém como seu Senhor e Salvador, como seu Rei, agora estão escolhendo soltar Barrabás, um ladrão, talvez até um homicida, e prender Jesus e crucificá-lo. Temos, portanto, meus irmãos, iniciada esta sexta-feira com a completa condenação ilegal, pois todo o julgamento de Jesus foi, segundo as leis do Sinédrio e até mesmo romanas, foi ilegal. Poucas horas de julgamento, julgado na madrugada no Sinédrio, e agora então sendo escolhido pelo povo para ser crucificado. Temos um outro evento que acontece na sexta, que é o suicídio de Judas. Judas provavelmente não esperava que aqueles do Sinédrio fossem requerer de Roma a morte de Cristo. Ele então procurou os seus financiadores da traição e quis devolver as 30 moedas de prata e foi ali, portanto, ridicularizado por eles. Judas tomou a decisão de ceifar a sua própria vida, ao invés de buscar a presença do Mestre, do Senhor Jesus, em arrependimento, pedir perdão pelo que fez, mas ele procurou dar cabo da sua vida, procurou resolver a sua questão, a sua traição, dando cabo da sua própria vida. Ainda lá na prisão romana, próximo ao palácio de Pilatos, Jesus ali, ele é chicoteado, ele é violentamente agredido, ele passa algumas horas apanhando bastante, até que aqueles guardas romanos resolvem coroá-lo com uma coroa de espinhos e com um manto, como diz Mateus capítulo 27, versículos 28 a 30, diz assim: despojando-os das vestes,
cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomaram um caniço e davam-lhe com ele na cabeça. De certa forma, meus irmãos, o que esses soldados romanos estavam fazendo era verdadeiramente coroando Jesus como rei, como Senhor. Estavam ali entregando a ele o manto real, entregando a ele a coroa da sua majestade e o cetro da sua autoridade. Numa lógica inversa, estava Jesus de fato sendo coroado para ser, portanto, crucificado. E chega, meus irmãos, o momento do seu Calvário, da sua crucificação no monte do Calvário, próximo à cidade de Jerusalém, fora dos muros da cidade de Jerusalém. Uma multidão acompanhou o seu percurso, uma multidão acompanhou o momento em que suas mãos e pés foram pregados naquele madeiro, e já com um buraco no chão, o madeiro foi posto de pé. Então Jesus já começou ali a sentir todos os efeitos de um corpo cansado, de um corpo que sofreu vários tipos de agressões, humilhações. Ele começa a sentir ali todo o peso da proximidade da morte. Como diz Isaías, lá no capítulo 53, versículos 2 e 3 da sua profecia, nenhuma beleza havia que nos agradasse, e era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e o que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Jesus estava ali como um homem de dores, pregado no madeiro, exposto ao ridículo, à humilhação diante de todos, por mim e por você, meu irmão e minha irmã. Jesus não tinha mais a simpatia do povo, Jesus não possuía mais as frases de sua entrada em Jerusalém: vem salvar-nos, Senhor. Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. O que vemos, meus irmãos, agora até a sua morte são eventos naturais que aconteceram em toda a terra, terremotos. Vemos, inclusive, os textos nos revelam que sepulturas foram abertas e os seus mortos saíram dali. Homens reconhecidos em toda Jerusalém, homens que foram vistos andando por toda a Jerusalém, ao ponto de, após a sua morte, após seu último respirar, um soldado romano dizer: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Vemos então densas trevas, vemos então a natureza chorando, a natureza sofrendo com a morte do seu Criador. E no cair da tarde, vemos então o seu corpo ser retirado da cruz sob os olhares de Maria Madalena, de uma outra Maria, cujo texto bíblico não nos revela quem seria esta outra Maria, pois seus discípulos haviam sumido, desaparecido, estavam dispersos, com medo de serem presos também e mortos pelo Sinédrio e por Roma. E ao ser colocado então no túmulo, ali foi posta uma pedra de difícil remoção, justamente para que Jesus seu corpo não fosse roubado e ele não fosse tido como um mártir para os judeus. Termina assim então, meus irmãos, Jesus, o seu corpo no túmulo, o seu corpo ali morto, sem vida, para que ele nos desse vida e vida em abundância. A sua morte nos salvou, a sua morte nos perdoou dos nossos pecados, a sua morte nos limpou de nossas iniquidades, a sua morte, meus irmãos, profetizada no Antigo Testamento, ela foi concretizada no Novo Testamento, e nesse sacrifício vicário
encontramos a liberdade e a esperança de uma nova vida e de uma vida eterna com o nosso Deus. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém.